Gente, Neemias capítulo 6 é o texto que eu vou ler nessa noite. Mas olha aqui para mim, por favor, enquanto as crianças vão indo para a salinha lá. Olha para mim, eu queria que você fizesse, porque todo gesto na igreja ele tem um sentido, um significado. Por exemplo, se ele não for um gesto espiritual, ele vai ser um gesto psicológico. Aí se você resistir, vai dar a ideia que você está fora do ambiente. Então às vezes o pastor usa sim, eu uso não que eu seja psicólogo para induzir os irmãos, eu estou dizendo assim que a mente da gente precisa ser cativada para dar atenção à palavra. Então eu estou sendo muito justo e muito sincero, e vocês vão entender o que eu estou dizendo, quer ver? E é simples, queria que você colocasse a mão na sua cadeira, igual eu estou aqui, vamos supor que eu esteja sentado, coloca a mão na cadeira do outro lado, se você conseguir, ou no seu ombro, assim. Faz igual eu estou fazendo assim, ó. Agora puxa o cinto de segurança e coloca do outro lado aqui. Você está vendo? Você já sorriu para mim, ó. O que o pastor fez? Fiz um curso de 10 anos para fazer isso. O que eu quero dizer para vocês é que na igreja é tudo muito simples, mas é tudo muito verdadeiro, gente. A gente faz de tudo para chegar no coração das pessoas. Às vezes chegou alguém aqui doente, alguém aborrecido, alguém de qualquer jeito, focado num problema, e através da nossa comunhão a gente tira você desse foco de problema da segunda-feira. Esqueça, Jesus está aqui e amanhã Ele vai estar de novo e vai te ajudar e vai te abençoar e você vai resolver o seu problema. Quem crê nisso diz amém comigo? Glória a Deus. Então fica comigo aí, aperta o cinto, porque a pregação hoje vai ser top. Vocês conhecem o pastor? E assim, eu amo a igreja, e às vezes o pastor precisa dizer algumas coisas para alinhar a vida das pessoas com Deus, a minha vida também, porque antes de eu pregar para vocês, já falo isso, a palavra passa por aqui, irmãos. Eu vou dizer assim, a palavra passa por esse esgoto aqui, né? Então precisa ser limpo. Então a gente precisa fazer o melhor com verdade para vocês. Dito isso, eu vou ler o texto, vocês vão ver que o texto é lindo, importante, você conhece, mas a revelação de Deus, ela sempre se renova. Neemias capítulo 6, por favor. E aí eu vou pedir que vocês não se mexam, ninguém sai do lugar. Se for para ir para o banheiro, vai na hora que eu orar aqui. Eu queria que você ficasse aqui, porque eu falo que eu quero que todo mundo aprenda a palavra, que eu sei que Deus falou comigo, amém? Diz assim, Neemias capítulo 6, verso 1, olha lá. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira eu respondi. Então, Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço, com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei o ouvira, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém,
eu, Neemias, eu enviei a dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías e filho de Emetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, Neemias, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem existe como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa a fim de me infamar, e assim me vituperarem, ou seja, me condenar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. O último verso 16. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram, fala comigo, irmãos, porque reconheceram que o nosso Deus, o nosso Deus fizera essa obra. Queria que você aplaudisse Jesus, ele está sendo glorificado, amém? Oh meu Deus, Senhor, tua palavra maravilhosa está posta sobre a mesa dos nossos corações. Não queremos sair daqui confundidos, Pai, mas orientados por Ti. Tem misericórdia de mim, porque o Senhor sabe que eu sou limitado nas palavras, mas o Teu Espírito é poderoso para nos inspirar. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Sabe qual foi o tema que eu consegui tirar para deixar no seu coração nesse texto? Reconstrução. Fala comigo, reconstrução, fala. Ótimo, fica comigo. Gente, reconstruir não é fácil. Reconstruir uma cozinha, uma casa, um banheiro, um quarto. Reconstruir o trabalho, reconstruir a família, reconstruir o casamento, reconstruir o ministério. Reconstruir é sempre difícil. Mas escute, eu vou falar desse texto aqui para que nós não precisemos vir a reconstruir, mas deixar pronto, cuidar daquilo que o Senhor já edificou na nossa vida. Mas se necessário for e for derribado de alguma maneira, que seja reconstruído. Eu falo disso porque a cidade de Jerusalém tinha sido derrubada. O povo judeu foi cativo na Babilônia, meus irmãos. E eles agora, o povo judeu, não todos, porque alguns ficaram. O povo está sendo orientados ou estão servindo ao rei chamado Artaxerxes.
E Neemias, este que escreveu o seu próprio livro, ele está entre esses que foram levados lá para, nos dias de hoje, o Iraque, para você ter contexto da verdade bíblica. Irmãos, só que o que acontece é que Neemias recebe em um determinado lugar onde ele está, ele recebe a visita de alguns irmãos, inclusive o seu próprio irmão de sangue, vem de lá das bandas de Jerusalém, e ele encontra o seu irmão e ele pergunta: como é que está a minha cidade? Como é que está a nossa gente? Como é que está a cidade de Deus? Como é que estão os nossos irmãos? E aí o seu irmão conta para ele, dizendo aqui, o irmão dele chama Anani, e conta para ele que a cidade, aqui no capítulo 1, o verso 3, estão em grande miséria. Palavras difíceis de falar, parece que até deprime a gente. Estão em grande miséria, estão em desprezo, e o muro de Jerusalém está quebrado, está fendido, tem fendas, e as portas estão queimadas a fogo. Escute, irmãos, verso 4 do capítulo 1: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, presta atenção, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha para mim, por que que Israel está desse jeito? Porque Israel pecou, irmãos. Então preste atenção, o seu pastor está aqui dizendo, e começa comigo o negócio de pecado. A partir de mim, todos nós, irmãos, se nós errarmos com Deus, não é que Deus deseja ser carrasco de ninguém, mas as consequências, oh meu Deus, tem misericórdia de nós, as consequências do pecado virão, como o fruto vem depois da semente plantada de uma árvore frutífera, para a gente se cuidar. Israel não se cuidou, e sabe qual era o crime de Israel? Idolatria. Eu tenho que dizer, a Bíblia não fala outra coisa. Idolatria, outros deuses, pecado, porque a Bíblia, quando fala de idolatria, está dizendo assim, ó, Deus está lá, mas apareceu entre o povo de Deus alguém no meio. Isso é idolatria, porque o povo podia buscar a Deus, e aí Deus não perdoa, irmãos. Aí Deus levantava geralmente a Síria e a Babilônia para fazer juízo, para julgamento. E é assim que era no Velho Testamento. E aí o povo fazia guerra contra essa gente, a Síria ou a Babilônia, como é o caso aqui, e eles pegavam o povo e levavam escravo. E Deus estava dizendo assim: vocês vão aprender, olha para mim. O povo mais curado na terra de idolatria se chama o povo judeu. Você vai lá para Israel, você fica impressionado, gente, de ver como que eles não constroem estátua, imagem de nada, mesmo assim, para fazer referência, por exemplo, a cidade de Davi, onde pela misericórdia de Deus eu pude estar, só para simbolizar, nas ruínas da cidade de Davi, tem uma harpa muito grande, para dizer assim, ó, aqui é a cidade, vai entrar um cachorro aí, irmão, ó. A cidade de Davi, assim, irmão, então o povo está curado de idolatria, de tanto que o povo sofreu. Eu preciso dizer, de tanto que eles sofreram no Velho Testamento. Muito bem. E aí, irmãos, essa é a condição que eles estão, né? São as condições de Jerusalém, desolada, o povo na miséria, desprezado, e o muro quebrado. Imagine essa imagem, destruído. É como se fosse que o portal da nossa cidade está destruído, tudo quebrado. Sabe, aí nós podemos fazer inúmeras aplicações na nossa vida. Como é que está a sua vida? Você está na miséria? Você está desprezado? Está tudo quebrado? Como é que está a sua vida, irmão? Você está vendo a aplicação espiritual, mesmo que o pastor esteja querendo trazer uma informação histórica, mas a Bíblia, ela é rica para fazer aplicação na vida da gente. Por isso que eu falei de construção e de reconstrução. E aí o texto vai dizendo que a cidade está nessa condição. Mas aí olhe para mim, pastor, quem é Neemias? É isso que eu quero dizer para vocês. Uma das pregações, da ênfase da minha pregação hoje é assim: quem é Neemias?
Pergunta para mim, quem é Neemias? Fala aí. Sabe por que eu perguntei para você responder quem é Neemias? É para você responder para você, quem é você? Quem é você na ordem do dia para com Deus? Quem somos nós? Será que nós não temos valor? Porque Neemias, sabe quem é Neemias? Neemias não é profeta, Neemias não é rei, Neemias não é muita coisa. Sabe quem é Neemias? Neemias é o copeiro do rei de Artaxerxes. Ele é um copeiro, irmão, o copeiro trazia o cafezinho, o copeiro servia o vinho, o copeiro era um serviçal da lanchonete Casa Nostra ali. E eu não estou diminuindo, eu estou dizendo a condição desse homem. Para ele se revestir de tamanha autoridade e fazer alguma coisa diante do Deus que ele conheceu lá na sua terra. E olha que interessante, ele está cativo. E aí eu fico aqui, irmãos, o livro de Neemias tem 13 capítulos. Durante esses 13 capítulos você vai ver Neemias falando com Deus. E sabe o que eu descobri nos textos, nos capítulos, andando neles? É que nenhuma vez que Neemias falou com Deus, está escrito assim, assim diz o Senhor, ou seja, Deus respondeu a oração dele. Eu fiquei impressionado com isso, porque é isso que tem em outros profetas. Eles oravam e Deus, assim diz o Senhor, Deus vinha com um profeta, Deus vinha com uma profecia e falava. Então, Neemias, irmãos, ele viu a condição da cidade, ele não esperou chegar um anjo, ele não esperou estremecer a terra, ele não esperou qualquer outra manifestação espiritual. Diz o texto que ele se recolheu e ele chorou por muitos dias. Gente, quando você ver a obra de Deus, as coisas de Deus, sabe, é esse sentimento que o texto de Neemias, o livro de Neemias vem trazer para nós. E ele viu a condição do seu povo, Por mais que ele fosse apenas um serviçal num país estranho, mas ele estava muito bem, irmãos. Ele servia o rei daquela nação, ele servia o rei daquelas gentes. E aí ele diz no verso 5, para você entender que realmente o pastor está falando, mas está escrito no verso 5 do capítulo 1, e disse, Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam. Está vendo? Deus guarda o conserto e a bondade para aqueles que amam. Deus guarda o conserto, que é a aliança, e a bondade do Senhor para aqueles que o amam. Mas aqueles que o amam não estão sendo fiel a Deus. Aí escute aqui para mim. O texto do capítulo, os 13 capítulos aqui, vai falar da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Como é que isso acontece? Sabe como que os muros são construídos, irmãos? Porque vocês vão ver aqui que ele constrói o muro. Mas ele constrói o muro a partir, sabe do que? É aqui que eu quero mostrar para você, ensinar você, para você se virar com a sua vida, para você esquecer do pastor do púlpito que põe a mão e que cura todo mundo e que batiza com o Espírito Santo. Não é bem assim, gente. É a partir da gente, porque nós temos o Espírito dentro da gente, nós temos Jesus dentro da gente, senão a Bíblia está mentindo. Ele começa a orar. Fala comigo, ele começa a orar. Agora presta atenção no que eu vou dizer. A construção dos muros se deram sim com servos, pedreiros, serventes e materiais, mas começou com a oração. Começou com a oração. Começou com lágrimas. Começou, irmãos, a Bíblia, o texto vai dizer que ele se vestiu de saco, pano de saco, sabe aquele fardo de farinha? Ele se vestia daquilo, jejuava e buscava a presença. Irmãos, em nenhum momento Deus vai pedir para Neemias jejuar e orar. Em nenhum momento. Eu e você já sabemos a história da Bíblia, que quando nós estamos em aperto, em apuro, ou talvez até não, nós temos que orar, nós temos que jejuar, separar a nossa vida para nós vermos Deus agir, irmãos. E o verso 8 diz assim, do capítulo 1, onde eu estou: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, escute o que ele vai falar, e os teus olhos, olha a oração dele, abertos para ouvires a oração do teu servo, que é Neemias, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite. Quando é que ele orava, irmãos? Fala de novo, quando? De dia e de noite. Eu não vou ficar apontando para julgar você. Rapaz, você está orando nem de dia nem de noite, né?
Ou está orando só de dia, já está bom. Não precisa vir uma doença para não incomodar você de noite, não ter sono, para a gente orar, irmãos, é sério. Não precisa a bexiga encher para ir no banheiro e ser desculpa de oração. Nós somos mulheres e homens de Deus, nós precisamos orar e estar na presença do Senhor. Tem um senhor aí na porta, atende ele aí, irmão. Entende, gente? Eu preciso dizer isso para vocês, queridos. Por favor, seu pastor, nós precisamos viver este evangelho. Visitantes, amigos que aqui estão, esse homem que prega para você aqui, eu tenho falado isso, eu quero que alcance a sua vida, não importa a sua fé nem a sua religião. É o Baianinho ali, o Baianinho não é estranho não, você está com o cabelo branco, né, Baianinho? Bem-vindo aí, tá bom? Bem-vindo aí. Então, irmãos, ele está orando. Quer ver? Olha aí, ó, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel. Ele está orando por quem, irmãos? Pelos filhos de Israel. Ele está orando pelos seus irmãos. Um cara que está de boa lá no palácio, mas ele está lembrando do seu povo. Gente, olha que é a história do povo judeu, que coisa linda. Só aqui eu ficaria pregando. E faço a confissão. Aqui que começa a construção do muro. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Eu preciso que você repita. Faço confissão, fala. Muito bem, gostei, foi forte mesmo. Faz confissão, irmão. Ninguém precisa saber do seu pecado. Faz confissão, nem o seu pastor precisa saber. Faz confissão com Deus lá. Dobra o seu joelho e fala assim: se a minha casa está assim, 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 Senhor, eu confesso. Ele está orando, confessando na terra estranha o pecado do seu povo lá do outro lado, gente. Ali começou a construção dos muros. Irmãos, eu fico perguntando assim: se não existisse um Neemias, será que os muros de Jerusalém seriam reconstruídos? E se o fosse, como Deus ia fazer? Ia ter que escolher uma Maria com um ventre especial para poder levantar um novo menino. Olha o tempo que ia demorar. Olha para mim, irmão. Você não precisa morrer para Deus fazer a obra. Deus escolheu você hoje, aqui e agora. Ser tu uma bênção. Seja você uma bênção. Eis-me aqui, Senhor, está doendo e estou vendo gente doente. Eis-me aqui, mas eu confesso o pecado meu e deles, o pecado da nossa gente. De todos nos corrompemos, contra ti, e não guardamos os mandamentos, porque era assim Israel. Então, gente, ele orou, não orou? Preste atenção, porque às vezes, por causa da nossa inspiração e nossa motivação no púlpito, a gente acha que tudo acontece só de milagre, 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 milagre. Não é bem assim. Também acontecem milagres. Ele orou, beleza? Espiritual, Deus está lá. Não tinha nem Jesus ainda aqui, mas ele falou com Deus. E aí o que acontece? Ele vai diante do rei servir vinho. E olha para mim, irmão, um detalhe que eu vejo nesse Neemias. Ele é um homem de tanto testemunho, irmão, que o rei conhecia até a alegria dele. Eita glória! O rei sabia que ele era um homem diferente. Ele era um servo e chegava na presença do rei diferente. E ele chegou na presença, está aí no texto, muitos conhecem. E o rei percebeu: Neemias, você está triste. E não é tristeza de semblante. Olha, esse Artaxerxes parece um pastor espiritual, que consegue perceber que a dor do crente não é exterior, que a dor da ovelha não é exterior, é interior. Ele falou assim: é dor de coração. O que está acontecendo com você, Ananias? Ou Neemias? O que está acontecendo com você, Neemias? Aí ele disse, ele conta a história. Ele falou assim: meu rei, como que eu poderia estar feliz se a minha gente, se o meu povo está na miséria, a cidade está destruída, os muros estão assim, assim, assim. Ele contou a história. E aí, irmão, ele pede para o rei. O rei conversa isso com ele e vai dizer o texto aqui no verso 3 do capítulo 2. Vai dizer assim: disse ao rei: viva o rei, viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, olha aí, assolada,
e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei lhe disse: que me pedes agora? Olha para mim. Primeiro ele falou com Deus. As portas começaram a abrir. O rei já fez a pergunta que ele precisava: o que me pedes agora? Então, olha aí, orei ao Deus dos céus. Porque o que ele vai pedir? Ele vai pedir para ir consertar os muros, para ir restaurar a cidade. Depois Esdras entra no contexto. Vai restaurar a cidade, gente. Mas como é que ele vai falar isso para o rei? Porque o rei é o rei da Babilônia que trouxe escravos de Israel para tal. Como é que ele vai fazer isso? Então por isso que ele ora. Só presença, gente. Está vendo o poder da oração? Às vezes nós brincamos com a oração e deixamos para lá porque dá sono, porque é ruim, porque não sei o que, porque não sei o que, é de dia e de noite, sei lá, pastor. E o rei me disse, e disse ao rei: se é do agrado do rei, ele está contando, e se o teu servo eu aceito na tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai. Bom, concluindo, nesse tempo, o rei permite, e é aqui que eu acho lindo. Olha só, irmãos, ele falou com Deus de maneira sobrenatural, que é espiritual, é o poder da oração. Falou com o rei, porque Deus move a terra em favor. Deus usa pessoas, amém, irmão? E Deus não usa só anjo e crente, não. Deus usa até ímpios para abençoar a vida das pessoas. E ele falou assim, ó, não só, irmãos, o texto vai dizer lá na frente, em um dos capítulos, que o rei transformou o copeiro em um governador na missão. Eu queria que você desse uma salva de palmas aí agora. Você está vendo, irmãos? Transformou Neemias num governador e deu cartas para ele. Ó, você vai em tal lugar e fala com o governador de tal lugar. Com o governador de tal lugar. Irmãos, a Bíblia é linda demais. Daniel do céu, você vai ver eu detonar isso aqui primeira oportunidade que eu tiver aí na cidade. Você sabe por quê? Eu descobri um negócio aqui. Sabe o que Neemias fez? Ele pegou a carta, irmãos, e foi num homem chamado Asaf. Deixa eu não concluir o nome. Asaf, aqui no verso de número 8. Sabe quem era o Asaf, irmão? Olha a Bíblia, irmãos. Sabe quem era o Asaf? O Asaf era o guarda da floresta do rei Artaxerxes. Mas pastor, por que você está chamando essa atenção? Nos dias da Bíblia já tinha gente tomando conta do meio ambiente. Deus já estava preocupado, mesmo que fosse daquela nação, ele já cuidava das árvores. Porque Neemias vai pedir árvores para ele, vai pedir madeiras para ele. Está dizendo desse jeito: madeira para construir o muro e madeira, irmão, para colocar as portas. Olha para mim, o que é que Portugal fez com o Brasil? Veio lá os portugueses e levaram o quê? Levaram as madeiras de pau-brasil para a Europa. E aqui tem governador que cuidava, guarda do jardim do rei das florestas. Mas escute, irmão, até aqui a notícia está boa porque começou a história. Veja bem, olha para mim que isso aqui você tá dentro do texto. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Está vendo? Ele está reconhecendo, o rei abriu as portas, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém, irmãos? Fala assim, a mão de Deus. Agora olha para o irmão e fala assim, está sobre a sua vida. Ô gente, acredita nisso? Acredita que a mão de Deus está sobre a sua vida? E a missão que você tiver que desenvolver nessa terra, você vai ser bem sucedido, louvado seja o nome do Senhor. Começa primeiro você crendo, orando e buscando como o fez Neemias. Só que daí a notícia ruim chega aqui. Diz o verso de número 10, dizendo o seguinte: o que ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Então já entrou em cena duas gentes. Já entrou em cena gente que sempre está perto da gente no decorrer da nossa caminhada. Gente que não gosta da missão. Gente que quer atrapalhar aquilo que Deus colocou para ser feito. Desagradou alguém. Olha para mim. Tudo que você for fazer na igreja, fora da igreja, que for fazer para Deus, para não ficar bairrista, vai desagradar alguém, irmão. Aí eu vou dizer para você: Jesus agradou todo mundo? Diga para mim aí. Nem na cruz ali só tinha dois, tinha um que era a favor, o outro era contra. É desse jeito. E eu não estou aqui jogando carapuça para ninguém, para você não entrar na pregação com devaneios. Eu estou trazendo uma revelação,
para a sua vida, para a nossa vida. O pastor não está apontando o dedo para você. Deixe que o Espírito Santo fale com você, mas é para você, eu, nós todos triunfarmos. Quem pode dar um glória a Deus, por favor? Então se levanta o adversário, irmãos. O adversário se levanta, e aí eu vou para o capítulo 4, porque eu estudei o texto de lá para cá, daqui para lá, para poder entender aqui. Aí escute o que eu vou dizer para vocês no capítulo 4, verso 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, porque agora Neemias já está lá em Jerusalém, edificando o muro. Eu até pulei uma parte linda aqui, eu vou voltar. No capítulo 2, ao invés de ir para o 4, nos adversários, eu vou no capítulo 2, porque eu achei lindo aqui o que eu falei para vocês. O que? Neemias está orando, mas eu não vi Deus falando, vai Neemias. Eu não vi Deus usando um profeta, vai Neemias. E eis que diz o Senhor, eu não vi isso, irmãos. Mas no capítulo 2, o verso 12, diz assim, isso aqui eu quero ensinar a vocês. E de noite, ele já está em Jerusalém, tá bom? Ele pegou o cavalo, irmãos, desculpa, eu falar, eu sempre, às vezes, inspirado, me extrapolo, né? Quando eu fui para Israel, eu lembrei de Neemias. E eu vi esse texto aqui, porque eu tive um momento na noite, e a gente estava no hotel, e aí olhava lá do apartamento e olhava Israel, olhava Jerusalém, e eu via as luzes e o escuro. Com a presença de Deus. Lembrei de Neemias, lembrei de Jeremias, porque Jeremias foi jogado num poço, e ali tem uma rocha furada e um poço no fundo, como se dizem eles ser o lugar onde Jeremias foi lançado. Mas eu lembrei de Neemias, porque o texto vai dizer que ele pegou o cavalo. Irmãos, crente é assim, ele pegou o cavalo e andou sozinho por Jerusalém. E você imagina eu olhando da sacada, olhando a cidade, lembrando de Neemias, sozinho, com coração de crente, de gente que ama o povo de Deus, que ama a obra de Deus, que ama as pessoas de Deus, que ama a cidade de Deus. E ele caminhava e ele olhava. E ele olhava assim, eu sentia isso, pelo Espírito de Deus, como fazer, como reconstruir. E o texto diz assim: de noite me levantei, perdão irmãos, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração. Deus não falou do céu com o anjo, mas o Senhor, irmãos, colocou um desejo no coração sensível. No coração sensível, por isso que a grande força da igreja é gente que crê em Deus, um coração sensível. Irmãos, e coração sensível é coração de gente que ora. É gente que ora de dia, é gente que ora de noite, porque ninguém está vendo a sua oração. Não tem um microfone na mão e um público para ver a força da sua palavra, mas é no oculto e no escondido, nas misérias da gente, nas misérias dos outros. Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E assim começa a saga de Neemias, irmãos. Mas como eu disse, ele está preparando a construção, mas os adversários se levantam. E o capítulo 4 diz: e sucedeu, verso 1, que ouvindo Sambalate, que edificavam os muros,
ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Aí eu queria que você sentisse o que eu estou pregando, pelo amor de Deus. Escarneceu, irmãos. Olha para mim, você já foi zombado como crente, apenas trazendo o celular para a igreja? E eles foram zombados, e falou na presença dos seus irmãos, e do exército, falou na presença dos irmãos, de Neemias lá, que morava em Jerusalém, e do exército de Samaria, disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-ão a isso? Perguntas e perguntas e perguntas. Sacrificarão ainda que estava destruído? Acabá-lo-ão num só dia? Ele vai conseguir fazer isso? Zombando. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Jerusalém foi queimada, os muros foram queimados pelos romanos nos dias de Jesus, pós-Jesus, 70 anos depois. E estava com ele Tobias, também foi queimado, né? Estavam com ele Tobias, o amonita. Então identifica o nome deles: Sambalá, Tobias, o amonita. E disse: não falta zombaria, ainda que edifiquem. Vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. E sabe o que Neemias fazia, irmãos? Diante da zombaria, fala comigo assim: o que ele fazia diante da zombaria, que ajuda você a viver a sua vida, vai. O que ele fazia diante da zombaria? Levanta a mão para cima, a mão direita. Fala comigo assim: Neemias orava. Você pode bater palma aí para Jesus, irmãos? Neemias orava. Neemias orava, porque diz em seguida no verso de número seguinte, verso 4: ouve ao nosso Deus. Mais uma oração, ouve ao nosso Deus, que somos desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Agora olhe para mim, para você não se perder, porque no final eu vou contar para vocês o final de Tobias, quem se levantou contra o povo de Deus. Oração contra zombaria, calúnia e qualquer coisa na sua vida, irmãos. Oração. E ele está dizendo assim: olha a oração de Neemias: e não cubras a iniquidade deles, e não se risque diante de. Olha a oração de um homem de Deus, irmãos. De ti o seu pecado. Ele está dizendo assim, Neemias está praticamente dizendo assim: Deus não perdoa o pecado deles, não perdoa o pecado deles, o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Olha para mim, o povo está trabalhando, e a maldição, e a zombaria, e você fazendo a obra, entende, irmãos? E você trabalhando, e etc. Assim, está dizendo ele, verso 6: edificamos o muro, e todo o muro se encerrou. Escute isso: até a sua metade. Até onde, irmãos? Até a metade do muro, porque o coração do povo se inclinava para. Bate palma aí, irmão, você tem que ajudar. Tem que bater palma para essa gente que não existe mais. O povo em 52 dias aqui, eu sei que o Patrick é construtor. Patrick, para levantar um muro nesse patamar aí, é meio complicado levantar rapidamente, não é? Eles levantaram em 52 dias, irmãos. O povo estava disposto a trabalhar ou não? Pastor Daniel, na igreja não é diferente, pastor. Quando nós fazemos os nossos encontros, quando tem uma Viva Jovem para trabalhar, quando tem um evento na igreja, gente, se nós não colocarmos a mão na massa, o inimigo só vai zombar de nós. Mas se nós colocarmos a mão na massa, depressa nós vamos fazer a obra, porque Deus tem pressa em fazer a sua obra, e Ele conta com você. Ele conta com a gente, irmãos. Assim edificamos, na metade. Mas olha só,
Preciso que você fala, eles não desistem. Veja quem não desiste. Verso 7, sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, eu ia dizer os larápios, mas é arábios, e os arábios e os amonitas, juntou mais gente, viu, irmãos? E os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Então, irmão, não pense você, por isso que o pastor está pregando, porque é para a sua vida. Essa história aconteceu lá atrás, mas está acontecendo hoje na sua vida. Edifica o seu muro, edifica a sua história, construa a sua história. Não tema os que estão zombando à sua direita, à sua esquerda. Só seja crente, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, e continua, não larga a mão do arado. Quem pode dar uma glória a Deus aí, pelo menos um? Oposição, irmão. E aí o que fizeram? Verso 8, ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém. Agora virou guerra. Primeiro foi só zombaria, primeiro só foi isso e aquilo, agora já virou guerra. Sabe por que virou guerra? Porque está dando resultado. Amém? Quem está dando resultado na vida aí, levanta a mão para a glória de Deus aí. Você está dando resultado, irmão? É isso, dando resultado. Porém, atacar Jerusalém para destruir o seu intento. Porém, e assim eu gosto dessas expressões na Bíblia. Porém, põe lá, Rafael, está escrito lá, irmão. Porém, verso 9, levanta a mão para cima e dá uma glória a Deus aí, vai. Nós, parabéns. É guerra. Nós oramos ao nosso Deus e oração e trabalho. Fala o que você falou aí. De dia e de noite. Orou e trabalhou, irmão. Então, pastor, então não adianta ficar de joelho. Vou dar um exemplo para você que não adianta ficar de joelho. Olha para mim. Você acha que a dengue vai acabar com a oração, irmão? Você acha que a dengue vai acabar com a oração? Você pode orar pelo doente, mas pelo mosquito, irmão, você não vai orar não. Você vai ter que limpar a sua casa, seu quintal e do vizinho ainda. Então, ora e faz a sua parte. Oração com ação vai fazer a diferença. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar um muro. Aí alguém já começou a sentir o baque. Já estão fazendo guerra, a gente não vai conseguir. Está vendo? A gente não vai conseguir. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles. Confusão. Entramos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Vai escutando, irmãos. Minha Bíblia está pintada, de tanto que eu fui lendo, eu falei, meu Deus, cada frase, cada versículo é mais ou menos assim. Que tiro foi esse? E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes, quantas vezes, irmãos? Verso 12, eu estou lendo, perdão. Nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Está vindo gente de lá, está vindo gente daqui. Eles estão vindo. Pelo que eu pus guarda, verso 3, eu estou seguindo, tá, Rafael? Pus guardas nos lugares, porque eu tenho muita coisa ainda para falar. Lugares baixos, por detrás do muro, aqui e lá. Gente, soldado. Na verdade não era soldado, né? O pessoal que virou soldado. E nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olha para mim, irmão, olha que triste. Não só com ferramenta de trabalho, com colher de pedreiro para mexer cimento, pedra brita, vamos colocar, né? E etc. Tinha que colocar espada também. Entendeu, irmão? Tá vendo o nível de guerra que eu e você nos metemos quando nós fomos encontrados por Jesus? Nesse nível de guerra.
tem que se virar, irmão. É assim, a nossa bênção é que o nosso Deus está conosco. E ele diz, verso 14: levantei, olhei e levantei. E levantei, me disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Amém? Olha a palavra, eles estão com medo, beleza? Irmão, você já passou um momento de medo? Então escute: não os temais. Verso 14, na metade do versículo para baixo: não os temais, lembrai-vos do Senhor. Dá um glória a Deus aí, irmão. Lembra de Deus. Dá uma salva de palmas, tem um batendo aqui, vai. Lembra de Deus na sua luta, no seu problema, na sua dificuldade. Lembra do Senhor. Ele é grande, Ele é terrível, e Ele peleja pelos nossos irmãos, pelos vossos irmãos. Ele peleja pelos vossos filhos. Olha que palavra: Ele peleja pelas vossas mulheres, Ele peleja pelas vossas casas. Levanta a mão direita aí, aponta para a sua casa agora. Fica de pé, vai, fica de pé. Aponta para a sua casa, fica de pé para você descansar um pouquinho. Aponta, fecha seus olhos, porque o negócio aqui é de todo nível. Às vezes é natural, mas é também espiritual. Aponta a sua mão para a sua casa lá, e vamos ter uma palavra de oração aqui. Senhor Deus e Pai, o inimigo se levanta contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família, mas nós nos lembramos do Senhor, o nosso Deus. O Senhor é grande, o Senhor é terrível, o Senhor peleja pelas nossas casas. Manifesta do seu poder, e que vai batendo em retirada o adversário, o inimigo, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo assim, diga: em nome de Jesus. Outra vez, em nome de Jesus. Saia, desapareça todo mal contra a minha casa. Para sentar batendo palma, pode sentar, irmão. Os que carregavam, cada um com a mão, fazia a obra. Cada um com a mão. Ô Patrick, você já trabalhou com a colher de pedreiro e com a espada na mão, né? Irmãos, é desse jeito. Eu estou falando para você sentir a verdade. E os que carregavam, cada um com a mão, fazia a obra, e cada um e na outra tinha as armas. Irmão, olha para mim. Gente, eu fico imaginando nós, vamos pensar que Cianorte ia ser invadido por alguém, e você não vai fugir, porque é a sua casa, é a sua terra, é a sua cidade, é a sua gente, é a sua propriedade. Mas aí você tem que ficar construindo, ficar vigiando, irmãos, com a espada na mão. Eu fico pensando, gente, se não é Deus na vida da gente, a primeira coisa que o pastor Ejair fazia era correr, irmão, fugir do medo, com medo, fugir do perigo. Mas olha a coragem dessa gente, é digno de imitar, amados. É por isso que nós, como herança do Senhor, não podemos ser covardes, gente. Não podemos ser covardes, nós temos que ser de verdade gente de Deus. O povo está precisando ver que existe gente como esse povo aqui, que estava tudo derrubado, estava tudo destruído, mas eles se levantaram para construir uma nova história. Gente, olha aqui o que o povo judeu fez no planeta. Jesus não estava aqui não, mas as profecias se cumpriram. Jesus aparece no cenário e constrói a família maravilhosa que é a igreja de Deus na terra. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás, etc. Foi aqui no verso 14, verso 17, edificaram o muro. 18, e os edificadores, cada um trazia a sua espada, como eu já disse, edificavam, cingindo os lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. É o jeito de Israel, né? O instrumento de som aí. Gente, eu vou correr, tá bom? Porque eu sei que preciso correr, senão eu vou até o capítulo 13. Olha só, verso 22, Rafael, porque eu preciso ir lá longe. Olha isso, irmãos. Também naquele tempo, eu disse ao povo, cada um com seu moço. Cada um com quem? Com seu moço. Os jovens, ou os servos também. Fique em Jerusalém. Quer ver? Escute por quê? Para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia na obra. Olha para mim aqui, irmão. Olha a vida dessa gente. Eles estão fazendo negócio de dia e de noite, irmão. De dia, eles eram quem? Cada um seu moço fica em Jerusalém, para que de noite, melhor dizendo, no primeiro momento,
De noite nos sirvo de guarda, fica de guarda, e de noite, de dia trabalha. O negócio era sério ou não era? E aí verso 23, na última parte: e nem eu, lendo tudo, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Sabe o que eu concluí aqui? Eu tenho um livro lá de comentários de filosofia, e eu li sobre Neemias, hoje à tarde. Nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à água. Pastor, o que está dizendo? O que você quer dizer com isso? Irmãos, eles nem trocavam de roupa para tomar banho. Não, mas a gente aqui cheiroso, eu pelo menos passei perfume. Quem fez isso aí não levanta a mão não. A gente aqui cheiroso, irmão, eles nem lavavam as roupas. Você já imaginou, você já viveu isso? Porque tinha que fazer a obra, tinha que vigiar, não deu tempo. Eles nem trocavam de roupa, irmão. Você lembra de Israel lá no deserto, que a sandália não envelheceram, porque não tinha como construir sandália. As roupas não envelheceram, não tinha como fabricar a roupa. Gente, tudo isso tem um poder espiritual tremendo. Seja crente, não incrédulo. Não precisa tocar, não precisa ver, basta crer. Basta crer. E aí aconteceu um negócio que me deixou triste do texto. Mas Israel, o povo é assim mesmo, para mostrar que é igualzinho a gente. Sabe o que vai falar o capítulo 5? Porque eu termino o capítulo 4. Sabe o que vai falar o capítulo 5, irmãos? Enquanto as coisas estão andando já, o muro já está na metade, está construindo, mesmo tendo adversários. Olha o que acontece no meio do povo. Fala assim comigo, no meio do povo. Irmãos, não estava tudo destruído, não estava abandonado. O Neemias estava lá de boa no palácio, podia deixar para lá a vida dele, que se dane os outros, lembra? Mas ele vai para lá. Olha o que acontece em Israel. Até o tema está aí, ó, o verso 5. Os pobres, porém, capítulo 5, verso 1, perdão. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Começaram a brigar. Fala comigo, começaram a brigar. Fala de novo, começaram a brigar. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Os ricos estavam brigando com os pobres. Os pobres estavam brigando com os ricos. Sabe o que eles estavam fazendo? Alguém pegava uma serva para trabalhar e trabalhava tanto que tem gente reclamando que nem via mais a filha, de tanto que trabalhava para o outro. Aí virou um negócio assim doido, irmão, no meio deles. Desse jeito que eu estou falando para você. Porque havia quem dizia, você não vai acreditar, não vai esquecer, não vai ler, eu vou ler o verso 2. Porque havia quem dizia, com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos, né? Para tomarmos trigo nesta fome. Ou seja, eles estão investindo. Também havia quem dizia assim, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras, as nossas. Ele está dizendo assim, ó, até para pagar tributo, nós estamos tão pobres, que a gente está emprestando dinheiro para pagar imposto. Ele está dizendo assim, e os ricos? É interessante essa história no meio do povo judeu e Israel, e nos nossos dias. Aí o que diz o verso 5? Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos. Está dizendo assim, ó, nós somos iguais a eles, Neemias. Nossos filhos com seus filhos, etc, etc. Ele vai falando essas coisas, ok? Já dei o contexto. Olha o que Neemias faz, irmãos. Neemias é um líder. Olha o verso 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, o clamor do povo, o clamor e suas palavras, muito me enfadei. Ele sentiu o baque, irmão. Ele se sentiu cansado, ele se sentiu apavorado. Fiquei enfadado com isso. Não precisava, já bastava o inimigo. Agora interno. É isso que acontece. Aí veja bem, considerei comigo mesmo no meu coração. Aonde? No coração. Depois pelejei com os nobres, foi tratar o assunto com os nobres, com os magistrados, e disse assim, escuta aqui, olha, deu solução.
usura tomais cada um do seu irmão. Está vendo, irmão? E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Juntou todo mundo e foi lá conversar. Beleza? E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, os nossos irmãos que foram vendidos às pessoas, às gentes, aos ímpios, né? aos gentios, segundo as nossas posses. E vós outra vez venderias os vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Ou seja, desprezo, vai entregar eles para o inimigo. Eu vou lá para o verso 12, e caminhando para o final, eu acho. Então disseram: restituir-los-emos, e nada procuraremos deles cobrar, né? Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Pastor, olhe para mim. Neemias foi lá e resolveu o problema e falou assim: tá bom, Neemias, nós vamos fazer isso. Nós não vamos mais fazer isso, nós não vamos mais pegar deles, nós não vamos mais cobrar deles, nós não vamos fazer, nós vamos abençoar. Porque o negócio, irmãos, era sobreviver, porque um precisava do outro, tá bom? Eu volto aqui para o capítulo 1 para dizer para vocês o seguinte: onde é que eu estou? Na parte 4. Entre os pobres, eu vi aqui, estou caminhando para o final, tá? O 5. Eu só queria lembrar para vocês que o capítulo 6, verso 15, eu já li que em 52 dias a obra foi terminada. Amém, irmãos? Agora veja. Neemias edifica, ok? Está tudo quebrado, está tudo destruído. Até a adoração a Deus, as coisas, está de perna para cima, até a vida espiritual. Vocês estão vendo que a vida da gente, olha para mim que isso aqui é revelação. A vida da gente, marido, esposa, equilibrada no natural, também reflete a nossa vida equilibrada espiritual. Fala amém, pelo amor de Deus. Então, se você está percebendo que a sua vida natural está tudo desequilibrado, irmão, percebe que pode ser, para não dizer que um reflexo da vida espiritual. Então, pastor, como é que eu resolvo o problema? Não adianta você entrar nos bancos e emprestar dinheiro, irmão. O problema é de origem espiritual. Quem dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus? E eu não estou brigando com você não, eu estou sendo enfático. O negócio está no espiritual. Por isso que quando Neemias vai construir o muro, ele começa construindo a oração. Ele começa construindo, irmãos, o pecado, destruindo o pecado, pedindo perdão. E se você soubesse que é aqui que eu começo a pregar, você ia embora. Mas vamos para o capítulo 9. Capítulo 9. E eu li o 6, nem passei por ele, né? Que é a perseguição. Põe lá o verso 1, Rafael, o pastor vai só meio que ler com vocês, já vou para o final, gente. Só que nós temos tempo ainda. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de quem, irmão? Então olha lá na parede. Se ajuntaram os filhos de Israel com... Para que se juntam os crentes, irmão? Fala comigo assim, para orar e jejuar, fala. É para brigar? E eu não estou falando que ninguém está brigando, já estou falando antes. Não é para orar e jejuar, não é para viver uma vida de fé. Para vir aqui para o púlpito adorar, louvar a Deus, etc., ir na igreja, ir para o monte, apresentar criança, viver uma vida de crente, cuidar do casamento, cuidar da família, colocar comida em casa. Sabe, gente? E no dia 24 desse mês, porque o negócio estava feio, irmãos, estava tudo só pó. Ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, vestiu, entendeu? E traziam sobre si e terra, até colocaram terra sobre si. Olha como é que é importante os signos. Colocaram terra. Escute como o pastor está falando, no verso 2: e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos. Irmão, sabe o que começou a virar lá em Israel? Começou a casar com o povo estrangeiro, começou a virar uma bagunça, que naquele tempo não era proibido. Começou a casar gente estranha, começou a misturar o povo, porque daí, essa mistura não ia buscar o templo, não ia buscar adoração, não ia ter a mesma oração, entendeu, irmão? Fala amém aí, vai. Misturou demais.
E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, está vendo? Começou a lidar com o alicerce do problema. E puseram-se em pé, puseram-se em pé, e fizeram, agora vocês falam. Mas tem que falar todo mundo, e fizeram confissão dos seus pecados. Bate palma aí, vai. Está vendo, irmão? Eu estou no capítulo 9, só tem 13 capítulos. Olha de onde Deus tirou Neemias, onde Neemias se apresentou, para chegar nesse nível aqui, porque ele já pediu perdão pelo povo lá, mas agora o povo está unido. Olha o trabalho que deu. E a confissão dos seus pecados e das iniquidades, que eu falo que é pecado recorrente, mesmo pecado, também, né? Eu vou dizer assim, mas isso é outra pregação. Pecado de seus pais, está ali. E levantando-se do seu posto, eu vou para o final. E levantando-se do seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus. Fala comigo, irmãos. Confissão de pecados, leitura da palavra e adoração. Você está vendo como eu falei que só aqui eu ficava pregando? Gente, não tem outra receita para nós. Fala comigo, confissão de pecado, leitura da palavra e adoração ao Senhor. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você já confessou seus pecados, você já lê a palavra de Deus, e os nossos cultos servem para quê? Para adoração, irmão. Você está vivendo ou não está vivendo uma vida que a Bíblia está ensinando? É isso que está dizendo o texto. Por isso que a gente não pode se cansar, irmão. Se vocês vissem a tradição dos judeus lá, quando eu fui lá, eu ficava com dó deles. Você vê o judeu lá num túmulo de Raquel, por exemplo, eles ficam lá assim, ó. Aí chega um fotógrafo lá, eles estão assim, por causa do jeito que eles creem. Nós temos Jesus, irmão, nós temos Jesus. A gente fica assim, ó, a gente fica folgado, sabe? E eles têm que fazer ritual, pendura os negócios aqui, veste no seu... Entende, gente? E a gente ainda reclama, acho que é difícil ser crente. Mas é ser crente mesmo no sentido literal da palavra, ser crente. Aí eu estou caminhando, como eu disse, para o final, aí vai vendo. Eles estão orando, tá? Estou citando alguns nomes aqui. Verso 6. Oração de novo, né? Tu só és reconhecimento, Senhor. Tá lá, tá ali já, Rafa? Só tu és Senhor. Olha a oração dessa gente. Irmãos, fique comigo, pelo amor de Deus. Não durma, enfim. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu, o reconhecimento. Os céus dos céus e todo o seu exército lá do céu. A terra e tudo quanto existe nela, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Restabeleceu a vida ou não, irmão? Desde lá da Babilônia, do cativeiro, restabeleceu a vida ou não? Mas eu prometi para vocês que eu ia dizer o fim dos inimigos, não falei? Para vocês? Capítulo 13. Verso 3, Rafael, 13, 3. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, a Bíblia está sendo lida, é o último capítulo, apartaram de Israel toda mistura. Fala comigo, toda mistura. Fala comigo, irmão, toda mistura. Eu preciso que você entenda isso. Ó, mistura para o povo de Deus é fermento na massa. Você entendeu? Fermento na massa é o pecado misturado no pão. Então o pecado
faz a gente perder a bênção. É mistura. Então ele separou, resolveu todo o problema. Eu não sei como é que Neemias conseguiu fazer lá, separar casais lá. Mas ainda bem que nós não estamos naqueles dias, né, irmãos? Aí diga o verso 4. Ora, antes disso, presta atenção, Eliasabe, que era sacerdote, fala sacerdote. Sacerdote é um tipo de um pastor da época. Sacerdote, está escrito aí, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, sobre as coisas de Deus, se tinha aparentado a Tobias. Olha para mim. O que o sacerdote fez? O sacerdote virou genro de Tobias, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, não dorme não, que agora é a hora. O sacerdote virou genro de Tobias. Tobias é um daqueles 3 que queria matar Neemias. E ele se aparentou com ele. E agora? Eu continuo com vocês aí. Verso 7. Tem muita coisa que aconteceu aí, não dá tempo para eu falar. Ou seja, Neemias voltou para Babilônia e acabou voltando uns anos depois para Jerusalém. Mas aí escuta. Verso 7. E vinha a Jerusalém e compreendia o mal que Elisabe, o sacerdote, fizera para beneficiar a Tobias, o inimigo, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Olha isso, irmãos. Verso 8, quando eu não falar que eu vou seguir, tá, Rafa? O que muito me desagradou, fala, me desagradou. Olha a autoridade do sacerdote, de Neemias. De sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Irmão, olha para mim. O lugar que era de sacrifício, de guardar os objetos para sacrifício, etc, etc. O sacerdote fez a casinha de Tobias. Fez uma casinha para o Tobias. Isso não deu certo, irmão. Porque o Tobias está tocando na menina dos olhos de Deus. E verso 9. E ordenando-o eu, purificaram as câmaras, depois que expulsou ele, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e os incensos, que é o lugar. Por isso que eu, pastor, por conhecer essas coisas, eu tenho medo no sentido de temor das coisas da igreja. Eu até tenho deixado de falar. O teclado não é usado para tocar funk, a bateria não deve ser usada para tocar etc. Nenhum dos instrumentos, porque é objeto da casa de Deus. Amém, irmão? E aí é por isso que você também, que é vaso de Deus, não pode sair por aí no mundão ouvindo as coisas do mundo que suja a sua cabeça e o seu coração, e vir na igreja levantar as mãos em adoração. Você entendeu isso? Porque você é crente, você é de Deus. Não dá para misturar, gente. Termino. Então, verso 10, né? Entendi que a comunhão, que o quinhão, olha isso, o quinhão, né? A parte dos levitas, isso aqui me deixou triste, hein? Se lhes não dava, porque era ordem de Moisés, de maneira, pastor Daniel, que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Olha para mim, irmão, olha para mim, pelo amor de Deus. Os levitas que cuidavam das coisas espirituais, irmãos, tinham ido embora. Você sabe por que eles tinham ido embora? Porque eles tinham uma parte na revelação de Moisés, que eles não tinham herança como as outras nações, outras tribos. A herança dos levitas era na casa de Deus. Mas sabe o que os bonitões fizeram? Está aí o texto, não sou eu não. Então contendi com os magistrados. Neemias colocou ordem na casa e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei, juntou os levitas, e os restaurei no seu posto. Sacerdote a sacerdote, né? Levita a levita, e etc, etc, cada um no seu posto.
Verso 12, Rafael. Lê comigo aqui, irmão. Quero que você leia. 1, 2, 3 já. Então, todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. Você pode aplaudir o Senhor? Está vendo o texto? Abandonaram a casa de Deus, a restauração foi completa. Fala comigo, restauração. Fala de novo, restauração. Eu não sei o que deve estar passando na sua cabeça quando eu falei de dinheiro aqui agora, de dízimo aqui agora. Você está vendo que tudo foi restaurado, e olha, irmão, como é que subsistia a casa, a obra de Deus ali. E eu não estou falando aqui para nós aqui, irmão, estou falando de coisas espirituais. Se você não entender, enfia o seu dinheiro onde você quiser. Mas lembra de que tem coisa espiritual para resolver, irmão. E a minha pregação não é nem de dízimo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pecado que vai cair dentro da sua casa, irmão. E deixa eu dizer uma coisa para você, ó. A hora que alguém da sua família ficar doente, um filho não sei o quê, e você achar que é uma doença meio misteriosa, vem conversar com o seu pastor. O seu pastor tem uma palavra para você. Quem sabe eu seja um médico dos médicos e eu consiga descobrir o que está acontecendo na sua casa. Pecado. E Deus quer pôr a mão. Não é para você ficar bravo, chateado, irmão. É só para mim dizer assim, irmão, tem saída. Deus está trabalhando. Ele está permitindo esse cativeiro aí, mas Ele vai resolver. Ah, pastor, o que eu tenho que fazer? Faça isso, irmão. Fazer o que, pastor? Vai orar, vai jejuar, vai pedir perdão, volta a dizimar, consagra. Remédio, irmão. Ou então eu vou falar assim, não, essa doença não é espiritual não, irmão, parece que tem um negócio aí, vai lá na UPA, qualquer enfermeira vai resolver lá, só medindo a pressão. Entendeu? Mas nós que cremos, estamos aqui na herança de Isaías, na hora que eu apresentei a criança, na herança de Isaías, é por isso que você está aqui. Socorro. Olhemos para a nossa vida, dobre o seu joelho lá na sua casa, gente, de dia e de noite. Sobe aqui o pessoal do louvor. Eu termino no verso 14. Fica em pé comigo, igreja. Visitantes, vocês que estão me ouvindo, talvez essas coisas não sejam para você em especial, tá bom? Porque essas coisas que eu estou falando são para aqueles que são da casa. Mas se porventura você entendeu que você faz parte, e não sou eu que estou excluindo ninguém, pode ser você que esteja se excluindo, venha para perto, venha promover, venha para junto. Aí eu leio o verso 14 e encerro. Por isso, a última oração dele: Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências, as bondades que eu fiz à casa de meu Deus e as suas guardas. Sabe o que Neemias está falando? Olha para mim. Neemias está tendo a coragem de chegar para Deus e está dizendo assim: Deus, eu estou te cobrando. Não se esqueça do que eu fiz. Lembra, porque lembrar é não esquecer, né? Lembra-te de mim, não risques a bondade de que eu fiz na casa de meu Deus. Olha para mim, irmão. Aprenda isso. Deus tem uma recompensa para a sua vida. Você consegue acreditar nisso? Não é para você ser uma pessoa boazinha, não é disso que eu estou falando, caridade, sabe? Olha para mim aqui, ó, caridade, ó. Isso aqui é a carinha de caridade, é aquele anjinho que os escultores desenham, que tem até asinha, com a carinha assim, ó. Para com isso, irmão, isso é idolatria. Muitas vezes os homens de Deus não são assim, desse jeito. Eles são valentes como Gideão, guerreiros como Josué e atrevidos como Neemias. É disso que eu estou falando.
Sem falar as mulheres, que são, é outra pregação, que já é o próximo livro depois de Neemias, exemplo, o livro de Esther.